Sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, é um prazer estar com você novamente e agora falando ainda sobre os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus, agora no 7º mandamento da Lei do Senhor. Você tem os 10 mandamentos decorados? De fato, é muito importante, se você é cristão, memorizar os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Porque, primeiro, lá está revelada a vontade de Deus. Também lá está revelado o que Deus requer de nós, mas também revela os nossos pecados. Quando estudamos a lei de Deus, ela funciona como um espelho e ela reflete a nossa culpa. E por causa disso, nós começamos a perceber claramente, de fato, por que precisamos do Senhor Jesus e do perdão de Deus. E, finalmente, lendo a lei de Deus, você vai apreciar melhor a importância de Cristo na sua vida. O 7º mandamento da lei de Deus é: não adulterarás. A palavra adultério na Bíblia, ela significa a mudança da forma original. Também significa trocar o valor real, devido, por exemplo, de um cheque. Você pode adulterar um cheque, quando ele tem 10 mil, então tem um zero pequeno atrás, você coloca outro zero, ele vira 18. Então você adulterou aquele cheque. Ainda bem que os bancários conhecem bem cheques adulterados, senão seríamos bastante enganados. Mas também isso significa mudar a composição do ser, da natureza. Por exemplo, uma pessoa pode comprar gasolina pura e adicionar algum outro produto, como o metanol ou outro tipo de produto, para que fique mais caro, ou, aliás, para que ganhe mais dinheiro. Também significa desviar a função, o objetivo do objeto. Isso também é adulterar as coisas. Você, dona de casa, talvez já teve a experiência de ver seu marido pegando a faca da cozinha para transformá-la em chave de fenda e prejudicar a faca. Mas eu gostaria de falar de adultério do ponto de vista da Escritura. Eu tenho 25 anos de ministério e o adultério, de fato, é algo terrível, porque a gente acompanha a dor da família que é vítima de adultério e acompanhamos a dor dos filhos, do cônjuge traído, dos netos, da família inteira. Portanto, o adultério na Escritura Sagrada, ele é um atentado, em primeiro lugar, contra Deus. Quando o homem vira as costas para Deus, o Deus verdadeiro, e ele coloca no lugar de Deus outros deuses, a Bíblia chama isso de adultério, porque é infidelidade. Mas também quando o homem trai sua esposa, ou a esposa trai o seu esposo, é infidelidade familiar. Então, a infidelidade contra Deus e a infidelidade contra a família. Não é? E isso causa dor, causa desgaste, causa tristeza para aquelas pessoas que estão envolvidas. Então, a palavra adultério, ela significa infidelidade de forma bastante clara, de forma bem precisa. Literalmente significa isso. Quando abrimos o Novo Testamento, Jesus falando sobre o adultério, ele diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. E aí ele diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Intenção impura é uma intenção promíscua, uma intenção que envolve sentimentos que trai a pessoa com quem você vive e que deseja possuir a outra pessoa para quem você está olhando. A palavra de Deus diz que só de olhar com intenção impura, o adultério já aconteceu no coração. A palavra de Deus vai dizer: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus olhos. Ou
dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E ele diz, e se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. E então a Bíblia diz, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E aí ele diz, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Veja bem, o adultério começa no coração, e o repúdio também começa no coração. A pessoa repudiou lá, ainda vivendo junto, ainda estando junto, já não tem o mesmo sentimento que tinha antes, de amor, de apreciação, de respeito, de compromisso, até que a morte os separe. Assim, exatamente, nós apontamos para duas coisas: a infidelidade para com Deus. O adultério é a insatisfação da pessoa em relação a Deus, pensando que Deus não é aquilo que ele espera que Deus seja. Deus é o ser todo-poderoso, é um ser que tem todo o conhecimento, é um ser que está presente em todo lugar, mas ele é santo, ele é justo e ele é bom, ele é bendito eternamente. Mas você não está satisfeito com um Deus assim. Você quer um Deus mais liberal, então você constrói um ídolo. Você imagina um Deus nos moldes das suas paixões, dos seus caprichos, dos seus desejos humanos. E a palavra de Deus diz que isso é adultério. A Bíblia diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Diz lá em Tiago. A palavra de Deus diz que o homem trai a Deus com as coisas do mundo. Ou seja, o homem trai o seu Criador com a própria criatura. E assim também nós podemos pensar no adultério em relação à família. A palavra de Deus diz, no coração já adulterou com ela. Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, Deus te deu esse presente. E o adultério significa ingratidão. Eu não estou satisfeito com o que Deus me deu. E você está tentando ser feliz da forma diferente que Deus ordenou. Meu querido telespectador, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus tem uma forma. A palavra de Deus tem um modelo de vida. Deus não te criou para você fazer o que você bem entende. Deus não nos criou autônomos, mas Deus nos criou teônomos, debaixo da sua lei. E quando o homem quebra a lei de Deus, ele não atenta somente contra a sua alma. A palavra de Deus diz aqui que é melhor que se perca um dos teus olhos do que ser tu lançado no inferno. Quando você adultera, você peca contra a sua alma. A palavra de Deus diz, digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Mas também o adultério é um atentado contra os seus filhos, contra a sua família, contra o seu sogro, a sua sogra, o seu pai, a sua mãe. O adúltero, ele está prejudicando a pessoa com quem ele adultera. Porque se ele é capaz de trair aquela com quem ele estava no altar e prometeu fidelidade até que a morte o separe, se ele quebrou a fidelidade ao seu próprio Criador, ele se torna uma pessoa completamente que não pode ser confiável. A palavra de Deus diz que há arrependimento, que há transformação, que há um conserto na cruz do Calvário. E aí Deus perdoa. A única cura para o adultério
é o perdão de Deus e depois o perdão na família. Você precisa pensar que o adultério é uma grande desgraça para a sua família, para a sua alma, para a sua vida. O adultério é contra a lei de Deus. E a Bíblia diz que a quebra da lei de Deus é o pecado e o salário do pecado é a morte. Fuja do adultério. Que Deus lhe abençoe.